Dia, bom dia, façam um excepcional dia. Sejam bem-vindos a mais uma oportunidade que o Senhor nos proporciona de viver o melhor dessa terra. Apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos medos, aflições, nós temos essa oportunidade e inicia agora. Então já pega a sua Bíblia, já pega aí, se você tiver um papel, uma caneta, para anotar os insights que você terá nessa manhã. Várias coisas nós temos aprendido, vários ensinamentos durante esses dias de leitura, durante essas manhãs. Bom dia, Fran, seja bem-vinda. Nós finalizamos Provérbios e hoje nós estamos iniciando Eclesiastes, que também é um livro muito poderoso. Vários ensinamentos, gente, que o mesmo autor, falando sobre a brevidade da vida, sobre a importância que devemos dar aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom. Alex, Laiane, Denise, sejam bem-vindos. Já iniciando aqui. A importância que nós devemos dar ao nosso tempo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Dijane. A nossa vida, né, gente? Então, Eclesiastes é um livro muito poderoso. E nós iremos iniciar hoje. Bom dia, Denise. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia. Podemos iniciar, então? Vamos lá, gente. Quem começa aí? Sou eu, vamos começar. Vamos fechar os olhos para nos conectar com aquele que diariamente nos dá a oportunidade da vida, o milagre da vida, aquele que nos criou, aquele que nos contempla com as dádivas da vida. Respira. Te damos graça, te louvamos, te agradecemos, te glorificamos, Senhor, por mais um dia, com esse milagre que o Senhor nos contempla a cada segundo, que é o milagre da vida. Pai, te apresentamos neste momento e clamamos, Deus, em nome de Jesus, ainda mais pela sua presença, pelo poder que provém de ti, meu Deus, e que venha, Deus, para trazer a cada segundo desta live mais e mais sabedoria, mais e mais entendimento, meu Deus. Então toma este momento, ó Deus, toca todos que por aqui vão passar, em especial nós que estamos, ó Deus, nos sendo canal de transbordo para todos que aqui estão. Te entregamos nossa casa, nossos familiares, e te louvamos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Vamos para Eclesiastes. Eclesiastes ele é um livro que, logo no primeiro versículo, ele traz, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Aqui tudo indica que foi Salomão que escreveu, mas não tem nenhuma comprovação. Ainda fica alguns pontos assim meio que duvidoso se de fato foi Salomão que escreveu, mas tudo indica que sim. E também tem uma outra linha que pode ter sido palavras de Salomão, mas escrito ou editado pelo rei Ezequias. E entrando na palavra Eclesiastes, trazendo uma tradução, quer dizer que é o pregador, que quer dizer o quê? Mais ou menos, pregar quer dizer falar, orar. Então, todos nós temos esse dom, de falar, de orar. E o que me faz lembrar a palavra pregador? Ide a todas as nações e levai o evangelho. Então, todos nós estamos habilitados a falar, a orar, a pregar, principalmente essa dádiva, que é levar o que Cristo nos deixou como exemplo. Então, eu sou um pregador, nós somos um pregador. Agora, eu não consigo falar. Basta você começar. Todos nós aqui não começamos
com essa desenvoltura que, por mais que pareça boa, para mim ainda precisa melhorar e muito, mas só o fato de você começar, as coisas começam a melhorar. Eu faço muita comparação de quando eu comecei para agora. Alguns vícios na forma de falar já foram consertados inconscientemente. Não tinha projeção de estar melhorando isso num curto prazo, mas à medida que você começa a praticar algo, automaticamente vai melhorando, né? E o versículo 1, a palavra do pregador, como já foi falando, e aí a gente entra no 2. Eu estava lembrando aqui, né? Você pode até recitar esse 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E verdade. Mas quando você se alinha com o Senhor para viver um propósito, essa vaidade vai embora. Então as coisas deixam de ser vaidade e tem um verdadeiro sentido. E o 2. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Aqui eu consigo ver, né? Dá muita ênfase às coisas terrenas e esquecer de propósito. Vamos ao 3, ou vamos ao 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, você pode ter tanta vaidade, tudo vai se passar abaixo do sol, porque nada é novo, né? Acho que vai ter um versículo que ele vai dizer, nada é novo abaixo do sol. Mas não podemos viver para o que está aqui na terra. Temos que focar para consolidar ainda mais o local que nós vamos voltar, porque eu creio que eu vim de um local e vou voltar para ele, que é aos braços do Pai. Estava fazendo essas, ontem que estou fazendo treinamento, e aí faz algumas leituras, alguns questionamentos sobre você, né? Principalmente, quem é você? De onde você veio? E aí, vou deixar essa pergunta agora. Quem é você? E de onde você veio? Você consegue responder isso de bate-pronto? Que eu sei quem sou e de onde eu vim. Mas isso é quando você identifica a sua identidade. Eu sou o filho do Criador, imagem e semelhança dele. Eu vim dele e vou voltar. Também tem essa pergunta: para onde você vai? Voltar para os braços do Pai. Então, a questão da vaidade é isso. Para a gente não focar, que eu entendo, né? A gente não focar nas coisas aqui da Terra. Por mais que a gente, que querendo ou não, a gente vive muito de circunstâncias. Pessoal, bom dia, vocês que estão chegando. O Ricardo Novaes, rumo, rumo alta performance. Estamos no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Gilson, seja bem-vindo. Bom dia, de gente já falamos, né? Fran também. Então, estamos no Eclesiastes 1, e no início fala sobre o filho de Davi, que provavelmente quem escreveu foi o filho de Davi, rei de Jerusalém, mas tem ainda uma dúvida, e também traz, né, que a edição pode ter sido feita por o rei Ezequias. E fala sobre vaidades, que vaidades são coisas terrenas, e que o nosso foco tem que ser no reino. Focar de onde a gente veio, né, e para onde nós vamos. E vai discorrer todo esse contexto. É um livro que ele traz muita reflexão. Então, entendam, ou tenta fixar isso, né? Você é um pregador, você tem um propósito, nada abaixo disso, não, na verdade, tudo abaixo disso vai ser vaidades, que não vai acrescentar no que você veio fazer aqui na Terra. Então, é uma boa reflexão e vamos nessa. Tentar achar, identificar o nosso propósito para a gente viver o melhor que o nosso Criador fez, traçou, planejou para a gente.
Antes da fundação do mundo, ele já sabia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou na mente humana o que Deus preparou para você, o que Deus preparou para mim. Mas para a gente viver isso, a gente tem que identificar, descobrir quem somos nós, nosso propósito, conectar com Ele e seguir. E as coisas serão muito fáceis. Mas é fácil identificar? Não. É fácil viver? Não. Mas é possível desde que você tenha certeza de quem você é, seja resiliente e aguente tomar, principalmente, porrada. E vocês? Aqui na sequência, gente, não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, meninas, mas no 2 vem reforçar absolutamente quase tudo que a Alex acabou de falar. Tudo certo aí, Denise, Laiane? No 2 vem falar assim, ó, o foco geral é trazer-nos para o presente. Mas antes de trazer-nos para o momento presente, trazer-nos para a busca do reino. Aqui, como a Alex falou anteriormente, a gente está falando de um rei todo-poderoso, né? Um rei, o mais rico que já passou na Terra até os dias de hoje. Então, ele construiu um império incalculável, o exército usava escudo de ouro. Quem ainda não teve oportunidade de ler aí no Antigo Testamento, né? Lá em Números, nos Reis também, no livro de Reis, fala muito sobre isso, a exuberância, mas quem nunca ouviu falar? O poder que Salomão teve aqui na terra. E aí, depois de todo esse poder, toda essa glória, um rei que teve 700 mulheres, 300 concubinas, o império dele era o maior, ele reinou aí sem nenhuma guerra. Mas ao final de tudo isso, ele desviou seus caminhos. Ele saiu da presença do Senhor. Ele começou muito bem, mas infelizmente lá no final da sua vida foi pior do que o início, né? Ele se desviou, ele se prostrou para outros deuses. Todo aquele império subiu para a cabeça, né? E aí fez com que ele conhecesse outros deuses, outras crenças e se prostrasse. E aí todo um reino foi destruído. Então, trazendo aqui só o contexto para a gente entender o que Eclesiastes traz para nós nesse dia. Nesse dia, Alex citou sobre tudo é vaidade. Gente, aqui nós estamos falando da nossa vida, a brevidade da vida. E todo Eclesiastes, as meninas também vão reforçar aí mais à frente, o quanto nós precisamos buscar. É claro que nós temos nossas demandas, a gente tem nossos projetos, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui fala de uma vida buscando, assim como Salomão, né, todo um império, toda a riqueza para deixar para meus sucessores, uma vida que eu não foco nesse momento presente, muitas vezes de usufruir a vida. Trabalhamos tanto, focamos tanto em algo muito maior, e aí deixamos tudo para trás, deixamos a nossa família, deixamos a nossa saúde e principalmente deixamos a nossa conexão com Deus. Tudo isso que vai ser construído, sem essa base, ele não vai fazer sentido. Anos à frente, logo mais, você vai olhar para trás e vai ver que não fez sentido. Como aconteceu com ele. E aqui nesse, vem falar que, e aí faz uma comparação com Jesus Cristo. Ele foi bem maior que ele. Jesus focou no reino, em trazer pessoas. E Salomão focou apenas nas riquezas. E ao final, tudo isso foi ruína. E aqui eu gostaria de só elencar alguns pontos, e aí eu já passo a fala para as meninas, que vai acontecer aí uma repetição, porque ele é bem incisivo nesse capítulo de Eclesiastes. É como se ele descrevesse toda a sua majestade, toda a sua sabedoria aqui na terra, toda a sua riqueza. E ao chegar em Eclesiastes, ele olhou para trás e viu que era tudo vaidade. Gente, é assim, ó, a vaidade dos prazeres mundanos. Quem desfrutou mais da vida do que Salomão, com toda essa riqueza, com toda essa glória? Quem foi mais honrado aqui na terra que ele? Mas ao final ele percebeu que tudo isso era menor do que ele poderia ter edificado, que era a sua intimidade com Deus até o final. Assim como seu pai, Davi, que também foi um homem muito poderoso, um rei poderoso aqui na terra, um rei que foi muito honrado, teve uma diferença. Ele buscou primeiro o reino. Com toda a sua riqueza, toda a sua glória,
Tudo que aparecia no seu caminho, ele buscava a autorização do Senhor. Ele buscava um direcionamento. Então, ele foi até os últimos dias da sua vida, direcionado pelo Senhor. Ele usufruiu a vida? Com certeza. Ele produziu grandes coisas? Com certeza. Mas foi tudo na presença do Senhor. E foi honrado aí por anos e milhares de anos, porque todos os reis que vieram depois, apesar dos seus erros, apesar das suas mazelas que fizeram no reinado, eles eram honrados em nome de Davi. E aí nós sabemos também que Jesus veio da tribo de Davi, né? Da descendência aí. E aí depois vem falando sobre, no primeiro eu também achei muito interessante, Alex, a ciência, ela te traz o quê? Ela te traz possibilidades de um caminho mais assertivo, mas quando ela é buscada de forma exagerada, quando você se fecha exatamente e foca muito o exagero, até do conhecimento, vai te trazer enfado, vai te trazer canseira, vai te trazer aqui, aí depois vem falando a fonte de insatisfação. Já se sentiu assim? Tudo que você faz, você acha que está pouco, que aí vai aumentando e não busca esse direcionamento. Então, muitos de nós vivemos esse ciclo hoje, gente. Ah, não, tudo está ruim, tudo está pouco. E aí bate de confronto com autodesenvolvimento. Ah, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia, 1% a cada dia. Sim, existe essa possibilidade? Nós precisamos nos aperfeiçoar? Claro que sim, mas tudo com limite. Tudo com direcionamento, tudo com sabedoria. E por último vem falando assim, desfrute sua vida com temor a Deus. Então, o resumo de tudo isso aqui que nós estamos falando, desse primeiro capítulo do segundo, buscai primeiro o reino e as demais coisas o Senhor acrescenta. Eu quero subir de cargo, eu quero mudar minha profissão, eu quero escalar, eu quero ter uma vida melhor para minha família. Com certeza, isso é legítimo, todos nós queremos. Mas primeiro, buscai o reino. As demais coisas o Senhor vai acrescentar. E no último versículo fala assim, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajustar e armazenar todas as suas riquezas para entregá-las a quem agrada. Isso também é inútil, é como correr atrás do vento. Então eu fecho esse capítulo 2 com esse versículo, que para mim foi muito, muito incisivo aqui nessa leitura. Passo para a Laiane, ou Denise, Alex, podem continuar aí, gente. Pode continuar, Denise? Pode falar, Alex. Eu estava vendo aqui o 2, 3 e 4, os versículos, e ele falando sobre o eu dele, né? Resolvi no meu coração dar-me ouvido, então a gente já vê ele se separando de Deus, né? Regando-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura. E aí vem o 3. Empreendi grandes coisas, edifiquei para mim, plantei para mim as vinhas, fiz jardim e palmares para mim. Neste plantei árvores, frutifiquei de toda espécie. Fiz para mim açudes. Você vê, ele se afastou completamente de Deus. Então, ele fez tudo para com a sua vontade. Começou bem, conectado com Deus. Mas, quando se afasta, terminou mal. E aí é uma grande reflexão. O que você faz hoje? É para você? Ou para um propósito que Deus colocou em seu coração? Salomão foi aquele que, se a gente for ver a maioria dos heróis da fé, começaram mal, começaram de baixo, ascendeu e terminou no topo. Salomão inverteu a ordem. Começou de cima e terminou embaixo. Fique à vontade. Pode ir, Denise. Pode pôr 3. Vamos lá. Debaixo do céu há momentos para tudo, e tempo certo para cada coisa. Tempo para nascer e tempo para morrer.
tempo para plantar e tempo para arrancar a planta, tempo para matar e tempo para destruir, tempo para construir, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para gemer e tempo para bailar, tempo para tirar pedras e tempo para recolher pedras, tempo para abraçar e tempo para se separar, tempo para procurar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar, tempo para amar e tempo para odiar, tempo para a guerra e tempo para a paz. Que proveito o trabalhador tire de sua fadiga. Observei a tarefa que Deus entregou aos homens, que para com ela se ocuparem. Tudo que ele fez é apropriado para cada tempo. Também colocou o senso de eternidade no coração do homem, mas sem que o homem possa compreender a obra que Deus realiza, do começo até o fim. Então compreendi que não existe para o homem nada melhor do que se alegrar e agir bem durante a vida. E compreendi também que é bom, que é dom de Deus que o homem possa comer e beber, desfrutando do produto de todo o seu trabalho. Compreendi que tudo o que Deus fez dura para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus fez assim para ser temido. O que existe já havia existido. O que existirá também já existiu. Deus busca aquilo que foge. Observei outra coisa debaixo do sol. Em lugar do direito, encontra-se a injustiça. E em lugar do justo, encontra-se o injusto. E concluí que o justo e o injusto estão debaixo do julgamento de Deus, porque existe um tempo para cada coisa e um julgamento para cada ação. Quanto aos homens, penso assim: Deus os coloca à prova para mostrar que eles, em si mesmos, são como animais. De fato, o destino do homem e do animal são idênticos, do modo que morrem estes. Morrem também aqueles. Uns e outros têm o mesmo sopro vital, sem que o homem tenha vantagem nenhuma sobre o animal, porque tudo é fugaz. Uns e outros vão para o mesmo lugar, vêm do pó e voltam para o pó. Quem pode saber se o sopro vital do homem sobe para o alto e o do animal desce para debaixo da terra? Percebo que não há nada melhor para o homem do que alegrar-se com suas obras, porque esse é a porção que lhes cabe. De fato, ninguém lhe fará ver o que acontecerá depois dele. Uma reflexão em tanto, né? Que a gente vê que às vezes aqui tem, voltando aqui no capítulo, no início aqui do 1, né? Você vai ver os momentos aqui, né? Que tudo é no tempo, né? Tudo tem um tempo, né? Às vezes nós queremos forçar, né? E tem, às vezes, nós achamos que descobrimos alguma coisa, na verdade já existiu, né? Aí entra nessa reflexão dos acontecimentos aqui. Do capítulo 3 aqui, do 1 ao 15, né? A todo custo, né? O homem tenta dominar a vida que lhe escapa numa série de tempos diferentes. Só Deus tem a visão do conjunto da vida. Só Ele conhece de antemão todos os momentos. O homem anseia pela plenitude e deseja realizá-la. Isso, porém, fica limitado aos momentos que para ele são todos incertos. Cabe-lhe, então, aceitar o momento presente como dom de Deus e ter discernimento para fazer a coisa certa no momento certo. É o que a gente tem que observar aqui, tudo tem o seu tempo, né? Às vezes nós queremos algo, mas só que temos essa sabedoria de entender que é Ele que define tudo.
É isso. O áudio seus estão fechados. Show de bola, Denise. E no 18 e 19, a gente vê o quanto ele estava desconectado do Senhor, que ele chega a fazer uma comparação do homem com o animal, né? Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. Quem concorda que o destino do homem é o mesmo que o animal? Se Deus falou que é para a gente dominar sobre todas as coisas. Então a gente vê como ele perdeu completamente a conexão com Deus. E o mesmo destino os guarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Pô, Deus falou, domine sobre todos os animais. Ele disse que o homem não tem vantagem. Então mostra que ele estava desconectado com o Pai. E chegou a se comparar com o animal. Por quê? Ele só está comparando a vida aqui, na Terra. Se a gente vir para a Terra, sim, vamos ao pó, assim como veio o animal. Mas a gente está em outro nível. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Ele nos criou depois dos animais e nos deu autoridade sobre ele. Então, Salomão estava muito desconectado da sua essência. Cheio de dor, cheio de reflexões. É isso que acontece, né? Quando a gente perde a nossa identidade. E vocês? Tudo certo, Lorena? Então, dando continuidade aqui de tudo que já foi falado, e no 4 traz vários pontos que reforçam o que Lorena já falou, Alex, Denise, e Salomão olha para a vida, olha para as opressões do mundo, para as desigualdades, para as injustiças, olha para todas essas coisas. E aí ele pensa, como a vida é sem sentido, né? Ele pensa que é melhor que essa pessoa não tivesse nascido do que ter nascido e estar passando por tudo isso. Tantas coisas que a vida apresenta. E ele começa falando, olhei para as pessoas sendo exploradas, sendo maltratadas. Essas pessoas choravam e ninguém ajudava. E aí ele fala uma reflexão assim, é melhor que elas não tivessem nem nascido. Seria mais feliz. Então, mostra como ele estava decepcionado, como ele estava deprimido com todas as coisas que acontecem na vida. E ele fala, é mais feliz aquele que ainda nem nasceu, porque não vai ver as injustiças desse mundo. E depois ele fala sobre o trabalho, que Lorena mencionou também. Ele olhou para as pessoas se esforçando tanto, correndo tanto, trabalhando tanto. E ele fala que descobriu por que essas pessoas se esforçam tanto. É porque elas querem ser mais do que os outros, mas que tudo isso é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Porque, e aí ele complementa no verso 6. Bom dia, André, cunhada, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos lendo aqui Eclesiastes capítulo 4. E no verso 6 ele fala que é melhor o pouco em uma das mãos com paz de espírito do que as duas mãos cheias de trabalho e com muita angústia, com muita aflição. E que tudo isso é como se estivesse correndo atrás do vento. E ele ficou refletindo sobre esse sentido, né, de a gente trabalhar tanto, ter tanto enfado. E muitas vezes, trabalhar é uma dádiva, todos nós temos que trabalhar. Mas tem pessoas que às vezes não têm um propósito. E às vezes o trabalho já se tornou até um vício na sua vida. E ele trabalha tanto, ele se dedica tanto, ele foca tanto naquilo, que as outras coisas vão ficando de lado na sua vida. Então nós temos que trabalhar, mas a nossa família é a nossa base. Nós temos que ter um tempo especial, um tempo de qualidade para a nossa família. Para os nossos amigos, quantos dias a gente não vê os nossos amigos? A gente não vai visitar o que a palavra fala, o pobre, a viúva. Né? A gente não vai num lugar, dar a mão para alguém, ajudar alguém, porque não tem tempo, porque está trabalhando, está muito ocupado, está cansado. Então é isso que ele fala, o trabalho é uma bênção. Mas qual o nosso propósito de trabalhar tanto? Da pessoa ser tão viciada em trabalhar que ele deixa tudo, porque só tem tempo para aquilo. Então tudo isso é como correr atrás do vento. E aqui fala que ele descobriu que na vida tem mais uma coisa que não vale a pena.
É o homem que não tem família, que não tem filhos, que vive sozinho, que não tem amigos, que está sempre trabalhando e nunca está satisfeito. E ele fala assim, por que ele trabalha tanto sem deixar de aproveitar as coisas boas da vida? Tudo isso é uma triste maneira de viver. E às vezes a pessoa fala, não vou casar, não vou ter filhos, isso e aquilo, eu vou melhorar minha carreira, eu vou subir, vou estudar. Mas o Salomão fala, tudo isso é uma triste maneira de viver. Porque o que nós temos que buscar é bons relacionamentos, é pessoas boas que estejam do nosso lado. E ele complementa a partir do 9, é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se um estiver ali passando frio, dois é melhor porque um aquece o outro. Se um sofrer um ataque, o 12 fala, o outro está ali para ajudar. E esse relacionamento é tão importante na vida do homem, da mulher, é como uma corda de 3 cordões, que com certeza é muito difícil de arrebentar. Então você tendo alguém do seu lado, bons relacionamentos, uma família, amigos, filhos, naquele momento de dificuldade, é aquilo que vai fazer sentido na sua vida. Se você perder o trabalho, ou se algo acontecer, quando vir as enfermidades, é o que vai fazer sentido na sua vida. Porque as outras coisas é como um vapor. E ele finaliza falando que o número de pessoas que um rei governa é muito grande. No entanto, quando ele deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. E tudo isso é ilusão. Tudo é correr atrás do vento. Então, não só ser rei, mas às vezes nós temos um cargo de liderança na igreja ou um trabalho. Quem não corre tanto atrás disso, de ter uma promoção, de ser alguém de destaque, alguém que tem uma posição de liderança? Só que ele fala aqui, né, que você governa, às vezes você é líder, você se esforça tanto. E para você chegar nesse patamar, você tem que se doar com muita força, né? Você tem que se dedicar ao máximo. Mas que tudo isso também é ilusão. Porque quando você deixa desse cargo, que você não está mais, as pessoas nem lembram o que você fez, nem volta para agradecer. E tudo isso é ilusão, é como correr atrás do vento. E é importante que nós lembremos que mesmo diante dessas reflexões de Salomão, Salomão ainda não conhecia o Evangelho, a palavra de vida, Jesus Cristo, ele não tinha uma perspectiva da salvação, da eternidade. E para ele, a vida era como algo vazio, como correr atrás do vento. E ele trouxe tanta desilusão diante de uma visão, né, de mundo, de desigualdade, de opressão, de sofrimento, de tanto enfado e canseira. Mas nós que temos hoje uma visão, nós temos um propósito, nós caminhamos com o intento, que é a vida eterna, que é a nossa salvação. Nós temos que olhar para esses conselhos e abraçar esses conselhos que realmente aqui na Terra tudo é ilusão. O enfado, o trabalho enfadado, o muito você buscar sabedoria, o conhecimento aprofundado e não desfrutar. Mas que nós tenhamos uma vida de propósito e principalmente o equilíbrio. Porque nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a Cristo, nós sabemos que nós temos que passar por tudo isso, fazer tudo isso. Mas que algo maior nos espera. É o nosso propósito de acordar, de levantar da nossa cama. É a vida eterna, é a eternidade. Porque isso aqui não dura para sempre, né? Vai chegando o tempo, a nossa vida, nós vamos desfinhando. E Davi fala isso no Salmos 90. Que a vida é como um conto ligeiro. E realmente hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Pode vir enfermidade, pode alguma coisa nos separar da nossa família. E o que vai ficar é essa esperança da vida eterna, é o propósito que nós temos aqui de salvação. E as outras coisas, o rei Salomão já deixou para nós escrito. Tudo é ilusão, é como correr atrás do vento. Então vamos ter equilíbrio em tudo aquilo que fizermos. Se é para trabalhar, se é na nossa carreira profissional, se é em tudo, vamos ter equilíbrio. Para que a nossa vida também não passamos pela vida e ao final nós chegamos nessa reflexão aqui. Que é tudo como correr atrás do vento e tenhamos desilusões. Mas que nós tenhamos alegrias na nossa vida, que nós buscamos a verdadeira sabedoria que é Cristo. Para que nós possamos edificar em tudo na nossa vida. E vocês? Tudo certo aqui, falou tudo. A questão do equilíbrio, gente, é tudo.
que são todas as áreas da vida, né? Tudo que devemos buscar, em primeiro fala, buscar o reino, e as demais coisas o Senhor acrescenta. E aí a gente busca o reino, a gente cuida da saúde, a gente cuida da família, a gente trata aí do nosso emocional, nosso social, então leva tudo isso junto. Acho que tem um áudio aberto aí, está voltando. E aí, quando chega lá na frente, não tenho essa sensação, como aconteceu com ele. Ele buscou só riqueza, só construção de riqueza, e tudo o restante, todos os demais ficaram para trás. E aí esse grande vazio. Muitas vezes a gente olha para alguém, né, e aí vê uma pessoa riquíssima, milionária, não sei o quê, e a família toda destruída, não tem conexão, não tem... Então ele buscou só isso na vida dele. A mesma coisa que aconteceu com Salomão. Nem Deus, não buscou relacionamento com Deus. E aí quando ele olha para trás, ele vê um vazio muito grande. Ele sente o que Salomão está descrevendo aqui, uma amargura, uma depressão muito grande. E a gente vê muito isso acontecendo. Então vamos para o lado do equilíbrio. Primeiro, busca o reino. Segundo, trata de tudo, gente. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu mesma estou precisando, estava precisando muito ouvir essa palavra também. Muito dedicada aqui a várias coisas, e ontem mesmo eu estava fazendo essa reflexão. Eu e minha família pegamos aqui Eclesiastes, a gente foi ler até o 4 também, e a gente viu vários ensinamentos aí que nos traz para isso. O Senhor está às portas. O que é mais importante nesse momento? Será que não é a conexão com Deus? Será que não é instruir a família? Ah, mas eu quero deixar para os meus filhos. A instrução que você vai deixar, o seu tempo de qualidade, o seu amor, o ensinamento da palavra é muito maior do que qualquer outro bem. Então, eu fico por aqui, gratidão Laiane, Alex, Denise, por estar aí, o pessoal que está assistindo, se eu possa realmente abrir os nossos corações, para que possamos aprender um pouquinho mais aí. Esse livro, ele é muito, muito importante aí nessa trajetória. A gente acabou de sair de Provérbios, buscando sabedoria, buscando conhecimento, crescimento, mas cuidado com o equilíbrio. Vocês, gente. Aqui no capítulo 9, né, Laiane fez a explicação maravilhosa aí, né, Laiane? Tô com essa parte aqui, ó. Mais vale estar a dois do que estar sozinho, porque os dois tirarão maior proveito do seu trabalho. De fato, se um cai, poderá ser levantado pelo companheiro. Isso aqui, um tempo atrás, eu não tinha essa percepção, essas coisas assim, né, de estar trabalhando mais alinhado, né, a dois. Você vê que tudo flui tão rápido, né, igual tipo, nós estamos fazendo o devocional aqui. Talvez se não tivesse a companhia, já teria desistido, né, assim como vocês também, né. Essa importância de estar, pelo menos ter alguém para estar incentivando, né, eu acho que em todas as áreas tem que ter esse compromisso de estar um incentivando o outro, de estar empurrando. Vamos, tudo prospera, né? Quando tem essa outra pessoa, né? Alguém comprometido com o mesmo propósito. E é isso. Que bom, Denise. Mas é isso mesmo, né? Caminhando junto, vamos mais longe. E mais um dia vencido. Agradecer a todas. Fran falou que top, dizendo gratidão pelo aprendizado, amém, verdade, e é isso aí, obrigado a todos, mais um dia, amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Tem algo a acrescentar? Não, tchau, gente, bom dia, Bom dia a até todos. amanhã, Deus abençoe a todos. Bom dia, gente. Deus abençoe.